Nós retomamos o estudo da nossa Revista Espírita, mês de setembro de 1859. Nós finalizamos, o estudo dos boletins da sociedade. Vimos aqui também uma publicação de Kardec que trazia para nós um texto sobre a sociedade espírita no século XVIII, vocês se lembram? Falamos desse contexto histórico bem interessante, de uma sociedade espiritualista, de 1788, bem interessante, que Kardec trouxe para nós uma carta de um dos participantes lá da sociedade, e depois ele trouxe para nós alguns comentários. Muito bem, agora nós vamos entrar então naquela minha sessão preferida, Conversas Familiares de Além-Túmulo, e nessa sessão nós teremos uma psicografia, um artigo intitulado O Pai Crepin. Esse artigo, essa mensagem chegou na sociedade no dia 2 de setembro de 1859. Diz aqui sim o seguinte para nós então. Recentemente os jornais anunciaram a morte de um homem que residia em Lyon, onde era conhecido pelo nome de Pai Crepin. Era muitas vezes milionário e de uma avareza pouco comum. Nos últimos tempos de sua vida viera morar com o casal Favre, que se comprometeu a alimentá-lo mediante 30 centavos por dia, feita a dedução de 10 centavos para o seu tabaco. Possuía 9 casas e antes morava em uma delas, uma espécie de nicho que mandara construir sob a escada. Na época de receber os aluguéis, arrancava os cartazes das ruas e neles se servia para dar recibos. O decreto municipal que prescrevia a caiação das residências lhe causava um terrível desespero. Fez diligências no sentido de obter uma exceção, mas tudo foi inútil. Gritava que estava arruinado, que se tivesse somente uma casa, resignar-se-ia, mas acrescentava, tenho 9. Então esse é o relato que Kardec traz para nós aqui no início, mostrando então essa pessoa, que tinha ali 9 propriedades e morava na casa de um outro casal para não morar na sua própria casa, pagando ali apenas o suficiente para que ele pudesse ser alimentado, e trazia essa contradição, naquilo que ele possuía e na forma como ele vivia. Kardec então, vendo aqui, como sempre, a gente sempre lembra disso, Kardec ficava muito atento às publicações dos obituários dos jornais lá de Paris, naquela época, e sempre que um espírito desencarnasse, tendo esse espírito uma história, uma experiência que valesse a pena ser ali observada com mais detalhe para que pudesse ver em prática a realidade dos espíritos, aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós, ele então fazia evocação. Então esse senhor residia em Lyon e Kardec ali de Paris. Fez então a evocação lá na própria sociedade no dia 2 de setembro, como nós vimos. Feita a evocação, o espírito responde: eis-me aqui. Que queres de mim? Ó, meu ouro, que fizeram dele? Tendes saudades da vida terrestre? Ó, sim. Aqui a gente percebe, só uma parte mais técnica, a gente vê que as perguntas são muito objetivas de Kardec e muitas vezes não leva em consideração, por exemplo, esse clamor do espírito aqui perguntando sobre o ouro dele, diferente do que nós vemos numa situação atual, se nós encontrássemos uma evocação ou mesmo uma manifestação espontânea numa reunião de psicofonia, onde a conversa se desenvolveria de uma forma diferenciada. Mas, aqui nesse caso, nós vimos então que, mesmo que o espírito aqui reclamasse do ouro que tomaram dele, segundo o seu entendimento, bom dia, Cindizinha. Então, mesmo que ele reclamasse desse ouro, Kardec segue em frente aqui, porque o objetivo é coletar informações sobre o estado desse espírito. Tende saudades da vida terrestre? Oh, sim.
Por que tendes saudades? Não posso mais tocar no meu ouro, contá-lo, guardá-lo. Vocês se lembram numa mensagem que nós estudamos no livro Instruções Psicofônicas, de um espírito que também era aficionado pelo seu tesouro, né, pela sua riqueza, e chegando no mundo espiritual, tudo que ele via, tudo que ele tocava se transformava em ouro. Então, se ele tinha sede, ele tocava na água, a água virava ouro, né? Então ele ia para a igreja, e o altar daquela igreja nada mais era do que a porta de um cofre, de um banco, né? Então, enfim, ele sofria bastante. E a gente acaba imaginando que isso acaba se tornando uma certa fantasia, mas nós vemos que é a mente do próprio espírito que acaba fazendo com que os seus desejos mais profundos, mais íntimos, se tornem uma realidade, mesmo que seja uma realidade fantasiosa, mas para ele acaba sendo uma realidade. E aí então a grande preocupação dele, desse espírito aqui nesse caso, é não tocar mais no ouro, contá-lo, guardá-lo. E aí então a gente vê o grande sofrimento que ele tem. E isso vai ao encontro, né, do estudo que nós estamos fazendo lá no Livro dos Espíritos, na seção que fala sobre a felicidade e infelicidade futura. Então a natureza das penas e gozos futuros, né? Então nós lembramos ali que uma das grandes causas dos sofrimentos dos espíritos é eles manterem os seus interesses materiais, e é isso nós conversamos, né, sobre o que significa esse material, que não é material, matéria necessariamente, mas a forma como nós vivemos no mundo material, os nossos relacionamentos, as nossas crenças, os nossos interesses, os prazeres, né, tudo isso envolvido. E então nós vimos lá que a grande dificuldade que os espíritos enfrentam com relação às suas penalidades é desejar, realizar os seus desejos e não poderem mais. E aqui esse espírito demonstra, né, na prática, aquilo que nós vimos lá no Livro dos Espíritos. Questão número 4. Kardec pergunta: em que empregais o vosso tempo? Ainda estou preso à terra, e é difícil que me arrependa. Nesse tipo de resposta, nós vemos então que nem sempre os espíritos têm uma capacidade de articular, de criar uma resposta com essa realidade dele admitir que se encontra preso à terra e ter dificuldade para se arrepender. Até porque uma das grandes dores que ele sente é exatamente não poder contar o seu dinheiro. Portanto, ele não tem arrependimento necessariamente. Então ele acaba sendo estimulado pelos espíritos instrutores que conduzem esse espírito até ali a reunião mediúnica e traz para ele ali uma certa lucidez para que ele possa responder. Mas no momento em que esses espíritos saem dessas reuniões, eles voltam às suas crenças normais. Então por isso que nós lembramos, né, que o espírito, se numa pergunta ele lamenta porque ele não pode mais tocar no ouro, nem contar, nem guardar, e no próximo ele diz que é difícil que ele se arrependa, nós vemos então que na verdade, de acordo com a resposta anterior, ele não tem arrependimento nenhum. Mas ele dá essa resposta mostrando que essa acaba sendo a causa do seu sofrimento e ele passa então a entender essa realidade. Questão número 5. Vindes algumas vezes rever os vossos queridos tesouros e vossas casas? Tantas vezes quanto posso. Então, na verdade, se dependesse deles, seriam daqueles espíritos que nós já vimos, né, lá no capítulo 8, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, que fala sobre lugares assombrados. É aquele espírito que fica ali preso, não porque ele se encontra preso no sentido de estar detido, mas ele não consegue se desprender daquele seu interesse e ele fica ali ligado àquele local, ou àqueles locais, ou àqueles objetos o tempo todo. Bom dia, Marião. Então, se dependesse dele, ele ficaria ali o tempo todo, mas nesse caso nós vemos, né, tantas vezes quanto posso. Então, nesse intervalo, fica exatamente aquela pergunta que nós não sabemos responder agora, né? O que será que ele faz nesses intervalos? Será que ele acaba sendo conduzido para algum lugar? Será que ele tem outros interesses? Será que ele tem outras ocupações? Fica a grande pergunta, né? Bom dia, abraço. Questão número 6. Quando vivo, alguma vez considerastes que não levaríeis nada disso para o outro mundo? E aí a gente lembra daquela máxima
popular que diz, né, que caixão não tem gavetas, né? Ou seja, não adianta querer acumular um patrimônio porque isso não se leva para o mundo espiritual. Mas é claro que esse tipo de reflexão depende muito da consciência do espírito sobre a sua realidade espiritual. Porque se a vida dele se concentra naquele momento que ele vive no mundo material e ele não tem nenhuma crença que o leve a refletir sobre o futuro espiritual, ele vai viver com tanta intensidade, com tanto apego, quanto ele puder, porque aquilo é o que ele vive, aquela é a sua realidade. Então ele não pensa no futuro. Mas Kardec perguntou sobre isso. Se ele considerava que depois que morresse, ele não levaria nada. E o Espírito coloca, não. Ou seja, ele não considerava isso. Minha única preocupação estava voltada para as riquezas, de modo a acumulá-las. Jamais pensei em separar-me delas. Então o Espírito vive aquele momento, aquela realidade, e ele dedica toda a sua atenção para, nesse caso aqui, acumular esse patrimônio. E para ele, a gente lembra que para esses casos também nós temos os espíritos que até mesmo durante as suas existências físicas acabam vivendo esse tormento da expectativa em que ele vai morrer e vai perder tudo isso. Então é um indivíduo que não vive com tranquilidade. E aí é aquela diferença, né, de nós, por exemplo, que somos estudantes da doutrina espírita e vemos na vida do mundo espiritual uma continuidade daquilo que nós vivemos hoje, nós lamentamos, claro, né, nós temos aquela preocupação em nos separarmos dos nossos entes queridos, aquele grande receio desse momento de transformação, mas a nossa visão do mundo espiritual ela já é bastante clara sobre a continuidade. Agora a gente pode imaginar um espírito como esse, em que toda a sua atenção está voltada para aquele patrimônio que ele tem, e que a morte para ele significa o fim de tudo, é aquele tormento em vida. Então, cada momento que ele vai vivendo, ele vive com mais sede, com mais voracidade, com mais intensidade, porque exatamente aquela outra máxima, né, que a vida é muito curta e você tem que aproveitar cada momento. Nesse caso, ele não busca prazeres, mas ele busca o acúmulo. Mesmo que isso custe para ele um isolamento, mesmo que custe para ele ali a intensificação da sua avareza, do seu egoísmo. Depois ele continua, questão número 7. Ele coloca, né, jamais pensei em separar-me delas. Qual o vosso objetivo ao acumular essas riquezas que não serviam para nada, nem mesmo para vós, considerando-se que passáveis por muitas privações? Simone, bom dia. Então a gente lembra aqui que ele acumulava aquela riqueza toda, mas ele não usufruía. E isso é uma situação curiosa, porque nós vemos até hoje isso acontecendo, né? Aquelas pessoas que vão guardando o seu dinheiro e tudo mais, mas o seu modo de viver não corresponde à riqueza que foi acumulada, porque ele não gasta nem para si próprio, porque para ele isso é um desperdício. Então a vida dele acaba sendo comprometida, a sua vida é uma vida miserável, de isolamento, de privações e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem essa riqueza acumulada. E Kardec pergunta, né, mas se a sua vida era tão difícil, qual era exatamente seu objetivo em acumular tudo isso? E aí ele coloca para nós, eu experimentava a volúpia de tocá-las, só pelo prazer de ter e de tocar. E nós vimos uma situação também parecida num dos livros de André Luiz que nós estudamos, acho que foi Entre a Terra e o Céu, naquele caso, né, daquele jovem que tinha então, o pai desencarnou, acabou obsediando o filho se tornou herdeiro da fazenda, né? Lembra que aquele caso, né, daqueles 3 irmãos, um irmão matou os outros 2 irmãos para poder ficar com aquela fazenda, eles se afogaram naquele lago, né, vocês se lembram, e aí então, depois esses 2 irmãos acabaram tramando o assassinato da esposa dele, que ela acabou sendo vítima também daquele mesmo lago. O filho herdou toda a fazenda, e ali ficou com grande riqueza, mas ao mesmo tempo a fazenda vivia em penúria. Porque o que interessava para ele era guardar o dinheiro no banco, ter aquele patrimônio, mas ele não cuidava, ele não desperdiçava. Na visão dele era um desperdício, né? Bom dia, Namone. Era um grande desperdício. Então, esse mesmo sentimento que nós vimos nessa história é uma situação semelhante que tem aqui. O que importa é você acumular.
André colocou, né, o que será que leva uma pessoa a esse distúrbio de tanta avareza, né? O que terá sido nas encarnações anteriores? A nossa expectativa é que Kardec pergunte, né, para ele aqui qual foi a causa desse tipo de sentimento, né? Mas como nós lembramos que nós trazemos para a nossa existência atual as tendências que nós desenvolvemos em existências anteriores, tanto no caso das virtudes, como também no caso das nossas imperfeições morais, uma situação dessa natureza acaba sendo então com maior gravidade, porque aí então o espírito realmente viveu talvez ali a sua riqueza e ele acabou sendo, seu patrimônio acabou sendo dilapidado, acabou sendo dividido com outras pessoas, ou ele foi roubado, alguma coisa assim, e no mundo espiritual ele desenvolve essa fixação por esse patrimônio. Quando ele reencarna, essa tendência se torna viva para ele. Então veremos aqui se Kardec faz essa pergunta e se ele traz para nós aqui alguma coisa relacionada com esse passado. O Brás colocou, né, dizem que o grande corrupto renasce testando a pobreza por muito tempo, vivendo do suor do rosto, né? É aquela ideia da compensação, né, Brás? Chico falava bastante sobre isso também. Não apenas a respeito do modo de viver, até o nosso organismo, né, o corpo físico, acaba também refletindo sobre as doenças, né, que nós vivemos, né? Então nós temos doenças gástricas, doenças neurológicas, doenças cardíacas, respiratórias, intestinais, neurológicas, enfim, temos vários tipos de situação que refletem essa existência anterior. Agora, nesse caso, nós temos ali também a própria condição existencial do indivíduo traz o reflexo desse passado. E aí a gente lembra que a causa e efeito, é sempre importante a gente ter esse raciocínio bastante claro, né? A lei de causa e efeito, ela é neutra, somos nós que damos a qualidade a ela. Se você ali faz escolhas, tem ações e atitudes nobres, certamente a lei de causa e efeito vai trazer para nós a compensação de resultados também nobres. E se no caso temos ali ações desequilibradas, esse desequilíbrio será então a qualidade da lei de causa e efeito sempre sendo aplicada sobre nós. Então é importante a gente sempre lembrar com essa neutralidade, porque toda vez que nós falamos, né, causa e efeito, é sempre o karma, é sempre causa e efeito, é sempre um sofrimento e tudo mais, mas não é, ela é neutra. A lei de causa e efeito se aplica, por exemplo, para nós hoje, no nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós fizermos vai trazer para nós um resultado. Seja um resultado a curto prazo, imediato, ou a curto prazo, a médio ou a longo prazo. E, inclusive, transcendendo as nossas existências terrenas, levando para existências futuras. Vamos lá, então, seguindo aqui para ver o que a gente consegue aprender um pouco mais ou aprofundar um pouco mais esse assunto. Então, ele sentia aqui só o desejo de tocar essa riqueza, que para ele era o que interessava. Era ali encher os seus olhos, trazer para ele aquela satisfação da propriedade, né, dessa volúpia que ele descreve para nós. E aí depois a questão número 8, Andréia. De onde provinha tão sórdida avareza? Do prazer que experimentava meu espírito e meu coração por ter muito dinheiro. Na terra não tive outra paixão. Então aqui ele não respondeu ainda, né? Vamos em frente. 9. Compreendeis o que era avareza? Sim, compreendo agora que eu era um miserável. Entretanto, meu coração ainda é muito terreno e continuo experimentando um certo prazer em ver o meu ouro, mas não posso apalpá-lo, e isso já é um começo de punição na vida em que me encontro. Só voltando um pouquinho aqui no início, deixa eu ver se tem alguma referência sobre quando ele desencarnou. Recentemente, os jornais anunciaram a morte de um homem que residia em Lyon, onde era conhecido pelo nome de Pai Crepin. Então, recentemente, né? Era uma desencarnação bastante recente. Vamos lá, questão número 10. Não experimentáveis nenhum sentimento de piedade pelos infelizes que padeciam a miséria, e jamais vos acudiu o pensamento de os aliviar? Por que eles não tinham dinheiro? Azar deles. Aí a gente vê aqui a resposta dele relacionada com aquela questão que nós vimos, que falava do arrependimento,
que é essa questão aqui, número 3, deixa eu ver, número 4. Em que empregais o vosso tempo? Ainda estou muito preso à terra e é difícil que me arrependa. Então essa lucidez, na verdade, nós vemos que é a influência dos espíritos que faz com que ele, pelo menos, né, diga ali de uma forma clara e concreta e racional a situação em que ele se encontra. Bom dia, dona Miriam. A situação em que ele se encontra. Então ele falava que não tinha arrependimento ou que tinha dificuldade para se arrepender, que era um avarento, que era um miserável e tudo mais. Ele fala isso, claro, a partir dessa indução, porque para ele continuaria vivendo assim da mesma forma, sem nenhum tipo de constrangimento. E nesse caso nós vimos claramente aqui a conduta egoísta dele. Então, se eles não têm dinheiro, o problema é deles. Por que eles não têm? Por que eles não acumulam? Por que eu tenho que dar o meu dinheiro? Recordais a existência que tivestes anterior a esta que acabais de deixar? Sim, eu era pastor, muito infeliz de corpo, mas feliz de coração. Olha só, pastor. Aqui nesse caso fala do pastoreio, né? Não do pastor religioso. Então, a pergunta fica, né? Qual seria a relação da existência anterior para essa existência atual? Ele era muito infeliz de corpo, mas feliz de coração. E aí, então, a princípio, para nós, traria uma ideia de um certo equilíbrio desse espírito, porque ele tinha a verdadeira felicidade, que era a felicidade de coração, e era infeliz no corpo, porque ali as circunstâncias para ele não o agradava. Mas aí também a gente tem aqui uma ideia. Esse ser infeliz de corpo poderia ser, por exemplo, uma situação de dificuldade que ele vivia, uma dificuldade material. Né? E aí então eu me lembro até do filme E o Vento Levou, onde nós temos ali a personagem Scarlett O'Hara, quando então, depois que a fazenda dela foi incendiada, e ela aparece naquela cena, assim, embaixo daquela grande árvore, e dizia, né, amanhã será um novo dia. E essa frase icônica do livro mostra, assim, então, o espírito com aquela determinação de recomeçar, de reconstruir. E aqui nesse caso, esse espírito dizia que era infeliz do coração. E agora imaginemos, né, que ele pensa assim, né, um dia isso será diferente. Ele desencarna, chega no mundo espiritual, faz uma revista da sua existência anterior, vê as dificuldades e ele vai dizer assim, eu nunca mais vou passar por isso. E aí ele começa então a cristalizar essa ideia no seu pensamento e faz desse o seu verdadeiro objetivo. Porque se ele não traz um desenvolvimento moral, ele vai viver de acordo com as circunstâncias, ele vai viver de acordo com o seu dia a dia, de acordo com as necessidades que ele tem do mundo material. E como ele já trazia essa tendência de não mais passar por dificuldades, e ele estava obstinado nesse propósito, e aí então ele reencarna e começa a viver em função do acúmulo desse patrimônio. Só que aí então a gente percebe todos os desequilíbrios que vão levando o espírito para chegar nessa condição. E, infelizmente, talvez até por uma certa discrição, Kardec acaba não expondo o espírito a tudo isso, né? Mas para nós, a título de estudo, seria bem interessante entendermos exatamente quais os detalhes que foram sendo observados ou vividos por esse espírito, de que forma que ele construiu essa ideia para chegar na existência atual e viver tudo isso. Para isso nós precisaríamos, por exemplo, de um livro como André Luiz, quando ele pega assim um livro inteiro e traz ali um romance com começo, meio e fim, contando cada detalhe, cada diálogo, cada presença, influência que um espírito vivencia, para a gente entender esse processo, que não é o caso aqui para nós. E continua, questão número 12. Quais foram os vossos primeiros pensamentos quando vos reconhecestes no mundo dos espíritos? Então, nesse caso, como a desencarnação é recente, ele chega no mundo espiritual, quais são as suas primeiras impressões? O meu primeiro pensamento foi de procurar minhas riquezas, principalmente meu ouro. Quando não vi senão o espaço, senti-me muito infeliz. Meu coração se despedaçou e o remorso começou a apoderar-se de mim. Não creio que quanto mais continuar procurando
Creio que quanto mais continuar procurando riquezas, mais sofrerei de minha avareza terrestre. Então também aqui, bom dia Flávio. Também aqui nós vimos que essa resposta que traz essa lucidez também tem ali aquele ingrediente da influência espiritual que ele sofre, né, pela qual ele é envolvido para trazer essas respostas. Porque um espírito como esse, só para a gente poder lembrar, o fato dele se fazer presente numa reunião mediúnica como essa, significa que ele teve que deixar o seu ouro, a sua riqueza, sozinha, e alguém poderia roubar. Por isso nós vemos que não é simplesmente uma manifestação espontânea, ele foi conduzido através da evocação a comparecer nesse trabalho, mas certamente não é ali que ele queria, para ficar se expondo, para ficar se constrangendo, até mesmo se ridicularizando, dependendo da forma como ele analisa isso, enquanto o seu ouro fica desguarnecido. E quando ele fala ouro, nós podemos entender como sendo ouro mesmo, né? Já que a gente lembra ali que, no caso de um espírito, um espírito mais moderno se satisfaz em ver o extrato bancário. Ele vê ali os números do seu extrato e ele fica satisfeito com isso. Já um espírito mais materialista, ele quer ver essa riqueza. Eu me lembro de um caso que aconteceu, que foi noticiado até nos jornais, de um homem que já era idoso, uma idade avançada, ele então desencarnou, e após a sua desencarnação, quando então os filhos começavam a se desfazer das suas coisas, né, a ajeitar ali o cômodo que ele vivia e tudo mais, encontraram uma caixa de madeira, assim, talvez de um baú, na verdade, né, que tinha ali tantas moedas e tantas notas que eles nem imaginavam, só que tudo isso já tinha perdido valor. Eram notas antigas que ele ficava guardando, e essa ideia da inflação, da mudança de moedas e tudo mais, para ele não fez diferença. O que valia para ele, na sua mentalidade, era guardar esse dinheiro. E já não tinha mais valor nenhum, a não ser valor para colecionador. Mas o que importava para ele é guardar o dinheiro. E ele continuava guardando. É literalmente aquela ideia de você guardar dinheiro embaixo do colchão. O Brás colocou, né, o ouro funcionou como moeda também, sim, funcionava, né? Então eles guardavam essa riqueza, aquelas moedas de ouro, muitas vezes até barras de ouro, mas geralmente moedas, né? Porque era uma moeda, era um dinheiro corrente, então portanto era através de moedas, né? E é o caso desse espírito aqui. Então o primeiro pensamento dele foi, bom, eu morri, estou aqui nesse espaço, não deu para entender exatamente aqui o que ele coloca como espaço, qual é a descrição que ele faz desse espaço, se é, por exemplo, aquele local vazio, se é um local que tem ali não sei qual é exatamente a descrição desse espaço. Mas ele se sentiu muito infeliz. E ele coloca, o meu coração se despedaçou e o remorso começou a apoderar-se de mim. Agora, qual o remorso exatamente? De ter vivido daquela forma, de não ter vivido melhor, de ter perdido aquilo que acumulou? Qual será exatamente a causa do remorso? Creio que quanto mais continuar procurando riquezas, mais sofrerei de minha avareza terrestre. Isso é certo, quanto mais ele procurar, mais ele vai sofrer, mas nós vimos nas respostas anteriores que para ele continuaria vivendo isso, que o grande prazer que ele tem é estar ali junto com sua riqueza, embora ele não possa mais apalpar o ouro como ele gostaria. André colocou, né, a pessoa deve viver com medo constante, né, mas entendo que seja um distúrbio sério e patológico. Sim, né, a gente tem inclusive, André, tem até um dos canais aqui, né, de TV a cabo, né, o YA, que fala sobre um programa intitulado Acumuladores. Então, eu vejo propaganda, nem gosto muito de ver esses programas, mas nas propagandas você vê assim uma pessoa que vive numa condição miserável, com sujeira, com lixo e tudo mais, e aí então a família acaba pedindo para assistentes sociais, para policiais, para profissionais da área de saúde, ajudar aquela pessoa. Eles andam passando por em cima de montanhas de lixo que a pessoa vai acumulando. Então a gente lembra sempre, o ouro em si, para nós tem a visão da riqueza, mas se nós analisarmos bem, ele também tem uma visão de acumulação.
Então a necessidade que ele tem é de guardar tudo aquilo que para ele pode ser importante de alguma forma. E aí certamente acaba sendo um distúrbio. E as pessoas acham isso absolutamente normal. Dudu colocou: após o desencarne de meu pai, minha mãe arrumando as roupas, né, os ternos, né, num bolso foi encontrado 1000 cruzeiros novos guardados, que já não valia nada, né? Então, fazer aquela poupança, né, deixar guardado ali e fica, né? O Braço colocou, né, ao lado da casa da minha sogra aconteceu isso com uma senhora, né? Então certamente tem. Sai o caminhão de lixo, e sai mesmo, né, Braço? Os vizinhos reclamam e tudo mais, né? Com a minha avó encontramos montes dentro de livros, né? Só rimos, né? Pois é. E acaba sendo, né, André? A gente lembra que para a psicologia isso não passa de um distúrbio. Para a psicologia, para a psiquiatria, né? Mas quando a gente começa a ter essa compreensão sobre a reencarnação, sobre a causa em existências anteriores e tudo mais, a gente pode trazer ali como um conceito geral a ideia de privação que o espírito viveu no passado e que agora ele quer compensar. E aí então ele acaba tendo esse tipo de comportamento, né? Ela não era avarenta, nem ligava para dinheiro, né? Acabava esquecendo mesmo, né? Pois é, essa parte engraçada, né? Acaba vendo ali, podia aproveitar melhor, né? Dudu colocou até uma historinha, depois escreve aí, Dudu. Próxima questão. 13. Qual é agora para vós a consequência da vossa vida terrestre? Observem que essa pergunta que Kardec faz, para ele observar a consequência da vida terrestre, é uma pergunta que depende muito da autoconsciência que ele tem da sua realidade. E mais uma vez, nós já vimos em questões anteriores que ele coloca, né, você não se preocupou em ajudar quem precisava, eles não têm dinheiro, azar deles. E agora ele vai dar uma resposta, quando ele diz assim: qual é a consequência da vossa vida terrestre? Inútil para meus semelhantes, inútil diante da eternidade, mas infeliz para mim perante Deus. Então uma resposta consciente, uma resposta lúcida, em que muitas vezes ele diz isso até mesmo contra a sua vontade. Não que ele seja obrigado a dizer isso, ele acaba sendo obrigado a admitir essa verdade. E aí então ele fala não querendo dizer, porque na visão dele está tudo normal, ele faz isso porque tem que fazer mesmo. Questão 14. Sois capaz de prever uma nova existência corporal? A resposta: não sei. Isso porque ele está tão preso na sua perturbação atual, né? Porque é algo muito recente também. É difícil para um espírito que acaba de desencarnar, ele depois tentar olhar para o futuro, imaginar uma nova existência, como será essa nova existência. Ele mal tem consciência da sua última existência, né? Questão número 15. Se em breve devesseis ter uma nova existência corporal, qual a que escolheríeis? Então Kardec faz ali a sua provocação. Escolheria uma existência em que pudesse tornar-me útil aos meus semelhantes. E aqui também é uma pergunta que vai contra a sua tendência atual. Porque nós vemos assim, né, que se você vai, por exemplo, num centro de reabilitação de dependentes químicos, ele tem aquele momento de lucidez em que ele diz que realmente se arrepende, que ele precisa de ajuda e tudo mais. Mas ele ficando livre para poder fazer suas escolhas, ele acaba tendendo, de acordo com a intensidade desse vício sobre ele, né, ele acaba escolhendo a manutenção desse mesmo vício. Então aqui a gente vê que é aquele momento de lucidez contrastando com as dificuldades da realidade que ele vivencia. Então ele poderia dizer assim: não, claro, eu queria ser útil, eu queria ser uma pessoa caridosa, mas quando ele entra na prática, a coisa fica diferente. Seria mais ou menos aquele comentário que eu faço para vocês, né? A gente pensa assim, ó, se você ganhasse na loteria agora, o que você faria? Aí rapidamente a gente colocaria: não, eu faria ali um trabalho de caridade, eu dividiria a minha riqueza com a minha família, ajudaria as pessoas que estão precisando
nesse momento, principalmente num momento tão crítico como esse, e a gente começa a fazer planos até o dinheiro cair na conta. Aí então a gente acaba depois tendo um comportamento diferente. Porque toda aquela generosidade teórica que a gente tinha acaba depois sendo ofuscada pela prática ainda materialista e egoísta que a gente tem. Dudu colocou, né? Após o desencarne de meu pai, eu e minha mãe não sabíamos a senha do banco. Ficamos perdidos com isso. Ligamos para o banco e nada. Num belo dia inteiro, sussurrava-se no meu ouvido um número. Eu não entendia. Até que me lembrei da senha. Peguei o cartão do banco e lá digitei a senha, que aceitando a conta foi aberta, e lá tinha uma boa quantidade de reais que ajudou bastante a minha mãe. Era um dinheiro da venda de um sítio nosso vendido antes da morte dele, né? E acabou ficando no segredo, né? Ó, vou vender, vou deixar guardadinho aqui, né? E se precisar eu pego, mas acaba não sendo movimentado, né? E acaba tendo aquele cuidado com esse recurso, né? Depois ele pergunta então aqui Kardec, né? Então ele gostaria de ser útil aos semelhantes. Quando vivo não tinhais amigos na terra? Um avarento como vós não os pode ter. Tende-os entre os espíritos. Então certamente aquele avarento, né? Ele acaba sempre alimentando aquela desconfiança de quem se aproxima dele se aproxima por interesse. Então ele diz, olha, eu não quero ninguém próximo, porque vão querer pedir dinheiro, eu não vou querer dar e tudo mais. Então ele acaba naturalmente se isolando. Acaba afastando todo mundo. Muito bem, se no mundo físico ele não conseguiu ter ali, conquistar amizades, entre os espíritos ele tinha amigos relacionados, claro, com suas existências anteriores? A resposta: jamais orei por alguém. Meu anjo da guarda, ao qual muito ofendi, é o único que tem piedade de mim. Então foi ali a única atenção que ele recebe, né, por parte dos amigos espirituais. Aquele que o trata certamente ali porque tem uma atenção especial, às vezes até uma relação anterior para ajudá-lo, para protegê-lo e tudo mais, mas é o máximo que ele consegue. À vossa entrada no mundo dos espíritos, havia alguém que vos veio receber? Sim, minha mãe. Aí a gente lembra, né, que mãe acaba sendo mãe, né? Então sempre ali tentando ajudar, tentando receber e tudo mais, até mesmo por piedade. Agora a gente lembra, né, que André Luiz, por exemplo, lá em Nosso Lar, ele comenta que nem isso ele teve, né? A mãe dele só foi ter contato com ele depois, lá no próprio Nosso Lar, e ele foi assistido depois daqueles 8 anos que ele ficou naquele estado de perturbação. Então existe inclusive ali uma diferença, né, que no plano espiritual acaba sendo considerado. Se você erra muito mais por instinto, por desequilíbrio, do que por intenção. Porque aí acaba entrando também o orgulho, acaba entrando também a vaidade, o espírito que tem ali uma capacidade intelectual mais desenvolvida, né? Só no capítulo 15, né, Flávio? Então, né, estudaram ontem lá em Nosso Lar, que foi ali o encontro de André Luiz com a mãe. Aqui nesse caso esse espírito recebeu ali a mãe. Então a gente vê assim que na forma a gente vê que alguém que teve a vida que André Luiz teve, né, uma vida muito mais ligada aos prazeres do mundo, enquanto essa personagem que nós vemos aqui viveu esse sentimento egoísta. Mas a gente percebe que muitas vezes um traz um distúrbio de comportamento e o outro faz deliberadamente. E como a gente lembra, a quem muito foi dado, muito será cobrado, no caso André Luiz teve ali, né, o seu desenvolvimento intelectual, a sua profissão, teve ali a sua família e tudo mais, enquanto o outro viveu desequilibradamente. É o que a gente vê então a diferença na forma da impressão de que o avarento acaba sendo pior. Na essência, nós vemos que esse avarento, na verdade, é apenas um espírito doente.
Por isso, então, esse merecimento de ser encontrado com a mãe logo no início, de ser recebido no plano espiritual, já é um começo. Já mostra, então, que na essência esse espírito, então, acaba tendo ali muito mais facilidade e merecimento para ser atendido. 18. Já fostes evocado por outras pessoas? Uma vez, por pessoas a quem maltratei. É que a gente lembra que as evocações acabavam sendo, na época, algo bastante comum, né? Então, alguém que foi maltratado, né, depois que morreu, falou assim, então quero saber agora o que ele vai fazer. E aí é uma situação bastante constrangedora. Pelo menos para espíritos que começam a ter esse esclarecimento, né? Porque nós vemos, por exemplo, no caso de reuniões de desobsessão, aqueles indivíduos que maltrataram aquele espírito, que foram maltratados por ele, e na reunião mediúnica o espírito continua tão endurecido quanto antes, agressivo, continua sem nenhum tipo de remorso ou constrangimento. Nesse caso aqui ele foi evocado. A pergunta seria, né, como é que será que ele se comportou? Eu trouxe para vocês dois artigos que nós estudamos que falavam sobre a prova da riqueza e a prova da pobreza. Vocês se lembram disso, né? E aí então, quando nós estudamos a prova da riqueza, foi aquele caso de um homem que era o proprietário, né, de um escritório de advocacia. E aí então, nos trabalhos dele, ele procurava sempre ajudar as pessoas que precisavam de uma orientação, precisavam ali de uma representação de um advogado, mas ele não podia pagar os honorários e tudo mais. E aí então, ele mesmo assim ele fazia. E aí então o escritório foi se desenvolvendo, ele foi criando ali uma boa clientela, teve ali um patrimônio que ele conseguiu construir e tudo mais. E o filho seguiu o mesmo caminho do pai, também fez ali direito, também se formou, começou a trabalhar com o pai e tudo mais. E aí então o pai desencarnou. E aí a ideia do filho foi, a partir de agora as coisas serão diferentes. E aí ele deixou de atender aquelas pessoas que precisavam, que o pai ensinou a fazer, começou a representar pessoas que cometiam crimes e precisavam de defesa de um advogado, no caso de corrupção e outros desvios, né, dentro das leis da sociedade. E aí então ele viveu assim, acabou aumentando o patrimônio dele, acabou enriquecendo muito mais, e aí então esse jovem desencarnou. E aí ele comenta, né, nessa psicografia, que no plano espiritual o maior constrangimento que ele sentia era exatamente reencontrar aqueles espíritos a quem ele negou a assistência que o pai fazia antes. E para ele era o mais dolorido, nós já vimos também uma situação assim lá no livro O Céu e o Inferno, que a maior dor que um espírito sente é ficar diante de suas vítimas, sob o olhar de suas vítimas. E no caso desse advogado, desse jovem, quando ele chegava no plano espiritual e encontrava aquelas pessoas que tiveram uma vida humilde, ele se sentia constrangido, mas elas não faziam cobrança. Elas vinham com aquele ar de serenidade, aquele ar de compreensão e tudo mais, mas ele se sentia constrangido. Nesse caso aqui nós vimos que ele foi evocado por pessoas a quem ele maltratou, e nós perguntaríamos, né, como é que será que ele se sentiu? Será que ele se sentiu culpado depois dessa evocação? Será que ele achou que ele realmente não tinha obrigação de ajudar ninguém, como ele colocou acima, azar de quem não tem dinheiro? Será que ele foi bem tratado por essas pessoas e ele se sentiu constrangido? Então nós temos ali várias situações que podem acontecer diante de um reencontro como esse, de um desencarnado com um encarnado que teve ali uma situação como essa. E quando ele fala pessoas a quem maltratei, nós podemos encontrar, por exemplo, né, no nosso cotidiano, coisa que não é muito difícil. Vamos imaginar uma pessoa que teve um patrimônio que ele teve, nesse caso ele teve 9 casas, e mesmo assim ele vivia na miséria, né, com esse grande patrimônio. Podia vender uma das casas e administrar bem esse dinheiro e tudo mais. Imaginemos que esse indivíduo fosse ali então um proprietário e tivesse uma inquilina, um inquilino morando naquela casa. E esse inquilino então, por uma dificuldade, não tivesse condições de pagar o valor que tinha sido combinado. E aí então ele simplesmente vai dizer, se você não pode pagar, então você vai para a rua. É uma situação desse tipo de maldade que é colocado, né, que você pede ajuda e não recebe.
E aí então no plano espiritual você acaba ou sendo evocado ou mesmo encontrando essas pessoas que também desencarnaram ali depois para essa prestação de contas com a consciência. Vamos em frente. Questão número 19. Não estivestes na África, num centro onde se ocupavam com os espíritos? E aí nós lembramos aqui que quando se fala na África, nós podemos colocar então aqui aquelas religiões que também trabalham no campo da mediunidade, né, só que trazem ali tradições, né, de religiões antigas daquela região. E aí então ele esteve na África e teve contato com esses espíritos, veremos aqui. Sim, mas toda aquela gente não tinha nenhuma piedade de mim, o que é muito triste. Aqui sois passivos. Nesse caso aqui, se não estivesses na África, dá a entender aqui que talvez ele tenha sido evocado na África, né? Porque pelo que ele coloca, né, aqui sois compassivos. Lá nesse grupo da África, que não conhecemos, não tiveram piedade dele, ou seja, tratavam ele como sendo um espírito sofredor, ou mesmo como se fosse um obsessor, tendo ali todo aquele rigor, toda aquela autoridade, obrigando-o a fazer coisas. Aqui sois compassivos, então é a diferença que existe entre os grupos. Até mesmo nesse caso, um espírito pode se sentir bem tratado ou não, dependendo da instituição, dependendo do grupo, e também até do motivo da evocação. Por exemplo, né, Flávio? Por exemplo, né? Perguntar para ele assim, sobre questões do seu ouro, fazer cobranças, apontamentos e tudo mais, porque, na verdade, quando nós falamos em evocação, nós não falamos necessariamente de uma evocação nos padrões espíritas, onde você tem ali o sentimento de caridade e de fraternidade com todos os espíritos. Existe ali, claro, né, a autoridade dos dirigentes daquela reunião mediúnica, para que o espírito se comporte, o espírito colabore de acordo com o objetivo, mas nós temos também aqueles grupos que trazem ali interesses materiais. E aí então vem aquela ideia, né? Eu te obrigo a falar tal coisa. E a gente lembra que se um grupo se comporta dessa forma, naturalmente ele tem também uma relação com o mundo espiritual, com espíritos que também compartilham com esse mesmo comportamento. E aí você tem espírito, você tem desencarnados e encarnados que trabalham da mesma forma. Aparece um espírito como esse quase que obrigado a fazer as coisas. Então não tinham nenhuma piedade de mim, o que é muito triste. Então, na verdade, ele lamentava por isso. Aqui sois compassivos. Pergunta Kardec: nossa evocação vos será proveitosa? A resposta: muito. Ou seja, a conversa, o próprio esclarecimento e tudo mais, né? O Braço colocou, né, na desobsessão temos mais êxito se conquistarmos a confiança do obsessor, né? É autoridade moral, né, Braço? E essa autoridade moral começa exatamente esse sentimento de compaixão, de fraternidade e de caridade. Questão 21. Como adquiristes fortuna? Ganhei um pouco honestamente, mas explorei muito e roubei um pouco dos meus semelhantes. Então nós temos aqui, né, uma trajetória bastante problemática, né, porque o pouco que ele ganhou honestamente explorou muito. Nesse caso nós podemos imaginar explorando, por exemplo, né, os seus inquilinos, explorando aqueles ali a quem ele podia, por exemplo, ele não fala sobre empréstimos, mas isso também pode acontecer, e roubei um pouco dos meus semelhantes também. Aí então nós temos ali, né, uma receita bastante problemática. 22. Podemos fazer alguma coisa por vós? Sim, um pouco de vossa piedade para uma alma em sofrimento. Então, é exatamente ali o acolhimento das instituições e dos grupos para esses espíritos que encontram, né, grande dificuldade no plano espiritual, porque já que, nós já vimos isso inclusive nas obras de André Luiz, como você não conquista amizades, você não conquista simpatias, o que você colhe no mundo espiritual ou é a indiferença ou são as antipatias.
E há então, através do contato com essas instituições, que trabalham em nome do sentimento de fraternidade e de caridade, há então esses espíritos acabam tendo um tratamento diferente, o que para eles é um grande alívio. Porque nas relações cotidianas, né, que eles vivenciam, no seu dia a dia, vem exatamente a indiferença e a antipatia. E aí então, quando eles vão para um ambiente como esse, que recebem esse tipo de tratamento, é como se fosse aquele verdadeiro alívio, em que a conversa vai se desenvolvendo com fraternidade, o espírito até chega com uma certa resistência, porque ele acaba criando, né, essa carapaça de proteção contra essas agressões e humilhações que ele sofre. Então, muitas vezes, um espírito vai ali várias vezes até que ele consiga realmente conquistar ou ser conquistado na sua confiança. Segunda parte dessa comunicação. Isso foi no dia 2 de setembro, né, de 1859, lá na Sociedade. E agora nós vamos para uma semana depois, dia 9 de setembro de 59. Kardec direciona perguntas agora a São Luís sobre Pai Crespim, que é esse espírito. Diz aqui Kardec então: espera lá que eu apertei aqui o botão errado. O Pai Crespim que evocamos ultimamente era um raro tipo de avarento. Não nos pôde dar explicações sobre a origem dessa paixão. Ou seja, ele tentou então, Kardec, quando ele perguntou sobre existências anteriores, a gente viu o que ficou faltando nessa resposta. Qual a causa dessa paixão que ele vivia? Teríeis a bondade de nolas complementar? Ele nos disse que tinha sido pastor, muito infeliz de corpo, mas feliz de coração. Nada vemos nisso que pudesse desenvolver essa avareza sórdida. Poderia dizer-nos o que a gerou? Aquele que eu comentei com vocês, né? Ser um pastor, vivia ali da terra, era infeliz por um lado, mas era feliz por outro. O que será que gerou tudo isso? Resposta: ele era ignorante e inexperiente. Pediu riqueza e lhe foi concedida. Mas como punição pelo seu pedido, não o pedirá mais, estejais certos. Então, a gente lembra aqui também, né, do que a gente sempre comenta, a Condessa Paula, também lá no livro Céu e Inferno. Ela diz: de todas as provas que você pode pedir para o seu aprimoramento, escolha a prova da riqueza como sendo a última, porque ela é a mais difícil. Primeiro desenvolva as outras virtudes, para depois você saber lidar com essa riqueza. Que foi o caso dela, né? Ela viveu, desencarnou, chegando no plano espiritual na condição de um espírito feliz, que tinha ali então a notoriedade da sociedade pelo título nobiliário que ela tinha. Ela tinha também ali, né, a beleza, a simpatia, exercia a caridade e a riqueza. Então tudo que ela possuía em termos de posição na sociedade, de beleza que poderia instigar aquele assédio e ao mesmo tempo a riqueza, ela tudo isso usava em favor da caridade que ela realizava. Inclusive nós temos ali no próprio Evangelho segundo o Espiritismo a história de uma senhora que fazia caridade às escondidas, que tem ali uma certa relação com Condessa Paula. Eu não me recordo, eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso, que era a Condessa Paula que participava desse texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ela fazia caridade e tudo mais, aí um dia uma senhora foi pedir ajuda numa casa, deu de cara com ela. Então a Condessa ajudou e falou assim: olha, não conte para ninguém o que você viu. Se eu não me engano, era a Condessa Paula. Mas enfim, esse espírito então aqui era ignorante e inexperiente. E aí então, como ele viveu como pastor, então é aquela ideia, né, dele viver no campo, isolado da sociedade, vendo ali as pessoas se desenvolvendo no centro urbano e tudo mais. E aí pergunta: você precisa desenvolver. E ele pede então essa prova da riqueza. Não sabemos como as coisas acontecem, né, nessas escolhas, os estímulos, os incentivos que cada espírito recebe, mas nesse caso foi então concedida. Assim como outros pedidos também são. Nós lembramos que nos Criminosos Arrependidos, também do livro Céu e Inferno, nós tivemos ali um espírito que ele cometeu latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, um latrocínio duplo.
depois ele foi preso, foi executado na pena de morte naquela época, e aí depois no mundo espiritual ele diz que se sentia muito arrependido. E aí São Luís, atendendo a um pedido de Kardec de esclarecimento, ele dizia que esse espírito então, vindo de um mundo primitivo, pediu essa prova para reencarnar no mundo como o nosso, mais desenvolvido que o dele, isso no século XIX. E esse pedido foi concedido, ou seja, ele deu um passo maior do que a perna. E aí então ele acabou se envolvendo ali nas suas, no seu instinto, né? Naquele instinto muitas vezes violento, muitas vezes criminoso e tudo mais. Ele acabou depois sofrendo as consequências disso. Então ele recebeu essa prova da riqueza e foi concedida como punição pelo seu pedido. Olha só, né? Você pediu, né? Ah, você quer? Então toma. Ou seja, né, a gente lembra daquela fala popular também, né, quando você encontra a garrafa do gênio, né? Cuidado com seus desejos que eles podem se realizar. E aí, então, nesse caso aqui, ele pediu, foi concedido e ele acabou depois sofrendo as consequências. O Braço colocou, né, tá lascado, né? Não quero reencarnar puxando a carrocinha de novo, né? Sofri muito. Ah, se aprendeu, tá bom, né, Braço? O objetivo era o aprendizado. Se aprendeu, tá valendo. Número 2, Kardec pergunta também a São Luís. O pai Crespim oferece-nos o tipo de avareza ignóbil, mas essa paixão comporta gradações. Ou seja, né, você tem ali a avareza daquele que é avaro, que guarda o patrimônio e usa somente em seu próprio benefício, e há aquele que tem essa avareza de acumular um patrimônio e não usar nem mesmo em seu benefício. Então temos ali várias gradações. Há aquele que é avaro somente com os estranhos, mas para a família ele é generoso. Então cada um ali tem um comportamento, né? Generoso assim, limitado, né? Assim, há pessoas que não são avarentas, senão para os outros. Perguntamos, qual é o mais culpável? Aquele que acumula pelo prazer de acumular e se priva até do necessário? Ou o que, de nada se privando, é sovina quando se trata do melhor sacrifício para o próximo? Kardec fez essa pergunta, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos. Nessa parte que nós estamos estudando, do felicidade e infelicidade futura. Kardec faz uma relação de avaro. Não sei se vocês se lembram que nós estudamos isso. Que eu estou lendo agora, eu lembro aqui que ele, nesse caso, ele tirou apenas o detalhe aqui do espírito, né, que é o pai Crespim, e também ali a referência de ter perguntado isso a São Luís, mas ele pergunta sobre essa avareza. Aquele que acumula e se priva do necessário, ou que nada se privando é sovina quando se trata do menor sacrifício com o próximo? Resposta: é evidente que o último é mais culpável, porquanto é profundamente egoísta. O outro é louco. Então mostra para nós aqui que há aquele que vive com esse desequilíbrio, que ele tem ali a avareza, inclusive privando a si próprio. Então, na verdade, ele sofre causando esse sofrimento a ele próprio sem motivo nenhum. O outro não, o outro curte a vida, esbanja sua riqueza muitas vezes, e ele não traz nenhum benefício para os outros. E nós vemos muito isso. Eu me recordo aqui de uma reportagem, cheguei até a comentar com vocês sobre isso, 901, Dudu, obrigado. Então, do Livro dos Espíritos. Eu me lembro e comentei com vocês também o caso do filho de um sheik árabe, que tinha ali uma grande riqueza, colecionava carros importados e tudo mais, carros de $1 milhão, por exemplo, na garagem, eram 5, 6 carros desses de luxo, né? E vivia ali tranquilamente. Mas a pergunta é, né, mas será que ele fazia alguma coisa pelos outros, né? E mesmo assim ainda entra aquela história do óbolo da viúva, que a caridade fazer com que sobre é uma coisa, você fazer sacrifício para poder ajudar aquele que precisa é outra coisa, né? Dudu colocou ali, figuremos 2 avarentos, né? Então é exatamente a pergunta que foi daqui que tirou. Isso é importante, né? Quando a gente vai construindo esse raciocínio em torno das bases da doutrina espírita, para a gente entender como Kardec foi
aproveitando todo esse aprendizado que ele foi colhendo com o passar do tempo e depois formando o livro. Que são perguntas que não são feitas objetivamente para os espíritos. São perguntas que foram utilizadas em outras circunstâncias e ele viu ali que era possível você filtrar essa pergunta e colocar dentro de um outro contexto. Então, em termos de estrutura das obras da codificação, é importante a gente compreender isso. Então vimos aqui que aquele que se priva, inclusive, né, que guarda a riqueza e nem para ele próprio ele usa, é muito mais um desequilíbrio, loucura, é patológico. Enquanto que o outro que esbanja e não aproveita e não usa nada em benefício do próximo, daquele que precisa, esse é o mais culpável, porque esse é profundamente egoísta. Questão número 3. Nas provas que deve sofrer para alcançar a perfeição, deve o espírito passar por todos os gêneros de tentação. Em relação ao pai Crepim, poderíamos dizer que a ocasião da avareza chegou por intermédio das riquezas que estavam à sua disposição e que ele sucumbiu? Ele coloca, isso não é regra geral, mas é exato em se tratando dele. Sabeis que há muitos que desde o começo tomam um caminho que os livra de muitas provas. Então mostra também aqui que a prova da riqueza nem sempre é para uma pessoa um motivo de fracasso, um motivo de queda. Para esse caso, sim. Mas nós poderíamos, por exemplo, escolher a prova da riqueza e ter ali não que a gente consiga viver de uma forma generosa e desprendida, com uma grande capacidade administrativa, mas nós soubemos viver bem com aquilo. Não trouxemos prejuízo para nós, fizemos ali um trabalho relativo com essa riqueza, em termos, né, de assistência para aqueles que precisavam e tudo mais. Não ganhamos ali estrelinhas, né, por bons serviços, mas também não tivemos grandes deméritos. Mas é certo que a gente lembra, né, que os espíritos dizem que não fazer o bem também é fazer o mal. Agora, o pior é aquele que faz efetivamente o mal, né? Então, tem essas duas situações para nós analisarmos. Enfim, essa foi a última pergunta então que Kardec fez aqui para São Luís a respeito do pai Crepim. Deixa eu só ver aqui o próximo item. Essa aqui é uma questão já um pouquinho mais comprida. E se a gente entrar nela vai estourar aqui um pouco do nosso tempo. Mas então aqui fica, né, o nosso estudo. O Brás colocou, né, sermos conformados com as nossas possibilidades já está de bom tamanho, né? O Brás, a gente tem uma questão que a gente conhece muito pouco, porque quando nós estudamos sobre planejamento reencarnatório, nós vemos, por exemplo, que você escolhe, como nós já vimos, né, em várias partes de André Luiz e também aqui das obras da codificação, quando diz assim que você faz um planejamento reencarnatório e você escolhe as provas, escolhe as condições, escolhe o grupo que você vai ser inserido, né, incluindo família, incluindo grupo social, etc. e tal, né? Mas o que a gente vê muito pouco é a respeito da preparação para isso. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto nada, né? Como é que você se prepara para uma encarnação como essa? Porque a impressão que dá é assim, você escolhe um local, escolhe uma condição, aí o avião passa por cima, te dá um tapinha nas costas e te empurram de paraquedas. E você cai lá no seja que Deus quiser. Então, na verdade, a gente lembra, né, que todas as experiências que são oferecidas têm um preparo. É que a gente conhece muito pouco sobre isso. Preparo, inclusive, a respeito, por exemplo, da maternidade, da paternidade. Porque não é simplesmente você chegar e falar assim, olha, você vai ter um filho, boa sorte. Quais são as instruções que são transmitidas, além, né, da força do instinto, de você ele cuidar dos seus, da sua prole, né, como a própria condição de continuidade da espécie. Então nós vemos assim que esse instinto maternal, por exemplo, e paternal também que nós encontramos na natureza, é a preservação da espécie. Então você tem ali, por exemplo, né, uma leoa que tem ali os seus filhotinhos. Ela faz tudo para defender, para alimentar, para proteger, inclusive sacrificando a própria vida.
Né? O que passa na mente de um princípio inteligente como aquele para ter comportamentos assim? Na verdade, são forças instintivas da natureza para que a espécie dela se perpetue, porque, do contrário, se esses filhotes morrem sem nenhum tipo de cuidado, a espécie acaba sendo exterminada, e nós, seres humanos, não somos diferentes. Então a preservação da espécie é ali a causa principal dessa força instintiva de preservação. Mas no caso dos seres humanos, quando nós reencarnamos, nós temos muito mais do que a força instintiva. Nós temos ali também a nossa razão, com objetivos de conduzir aquele espírito por um caminho de nobreza, por um caminho de equilíbrio, de desenvolvimento. Né? Então, a pergunta é, como os espíritos se preparam no plano espiritual para esses tipos de experiência? Se você vai reencarnar numa condição difícil de privação financeira, de privações físicas, incluindo doenças, limitações e tudo mais, você vai reencarnar, por exemplo, numa condição, vivendo num ambiente hostil, de preconceitos, de pobreza, de agressividade e tudo mais. Se nós formos simplesmente lançados nesse local, sem nenhum tipo de preparo para entendermos o propósito de tudo aquilo, acaba sendo, pelo menos na minha visão, no meu entendimento, né, acaba sendo ali um desperdício. Porque você poderia dizer para o espírito, olha, sua experiência consiste nisso. E o seu objetivo vai ser passar por essa situação. Então, para você entender, por exemplo, sobre a questão da violência, vamos então participar desse trabalho. E aí eu lembro, né, do livro Memórias de um Suicida, quando André Luiz, quando ele saiu já daquele período de internato, lá no Hospital Maria de Nazaré, onde ele estava passando por aquela recuperação, tanto perispiritual como psíquica também, eu lembro que ele e os grupos começaram a fazer excursões pelo mundo físico para analisar espíritos que manifestavam uma tendência suicida, para que eles pudessem entender assim de que forma que esse pensamento é elaborado, quais são as condições exteriores que cada espírito acaba experimentando, quais são as condições interiores dos espíritos para viver aquela experiência. Então é como se fosse um curso que você faz para poder entender aquela situação que você está vivendo. Então eu fico me perguntando, né, como os espíritos se preparam para esse momento de uma encarnação diante de uma prova. Certamente não são simplesmente lançados. De que forma que essas reflexões são conduzidas? Para que ele venha trazendo essa ideia das suas necessidades. É uma pergunta que a gente deixa no ar, né? O Dudu colocou também ali, né? Quando o processo de causa e efeito já chega aqui no orbe terreno, diminui o que essa pessoa vai encontrar no plano espiritual. Tipo, esses corruptos presos com os seus bens bloqueados. Deixa eu ver aqui, quando o processo de causa e efeito já chega aqui no orbe terreno, diminui o que essa pessoa vai encontrar no plano espiritual, depende, Dudu. A gente pode colocar isso até com uma certa facilidade, né? Quando a gente pensa assim, não importa aquilo que você passa em termos de limitações, por exemplo, na sociedade, se o espírito é preso, o que depende é da transformação que ele vivencia diante disso. Eu posso fazer uma comparação quando nós estudamos, por exemplo, sobre aborto. Eu me lembro que o espírito, o Altivo Panfiro, fundador, né, do Centro Espírita Leon Denis, trazendo ali uma mensagem do Dr. Herman, um dos mentores espirituais da casa, ele dizia assim, né, que quando... Deixa eu até pegar para vocês aqui. Espera que eu vou pegar o texto completo, que fica mais interessante do que eu colocar aqui as minhas parcas suposições e tentar aqui guardar na minha memória. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Espera lá. Espera aí que eu quero pegar para vocês, porque isso responde muito bem a sua dúvida. Espera aí que eu estou procurando aqui. Aqui, só um instantinho. Coisa rápida. Aqui.
Agora depende aqui da abertura do meu programa, tá? Enquanto isso a gente vai trocando ideia. Já vou abrir aqui e já trago para vocês. O Brás colocou, né? Quando li o livro O Segredo, tive uma grande surpresa, né? Ensina a força da mente, mas aconselham a distribuir, ganhar com a força da mente, né? Já comento, Brás, deixa eu pegar aqui, que eu já achei aqui o trecho. Diz assim para nós. Aqui já achei. Ele diz o seguinte, olha só. Conforme orientam os espíritos amigos a respeito do aborto e suas consequências morais, ainda nesta mesma encarnação, mesmo antes de ter, sendo possível, recebido de volta os seus filhos, a mulher poderia costurar o corpo espiritual tão somente pela aquisição do conhecimento quanto ao verdadeiro valor da gravidez, muitas vezes obtido à custa de pesados remorsos. É fácil de compreender. O objetivo das leis é educativo, jamais punitivo. A partir do momento em que o espírito compreende sincera, profunda e verdadeiramente o valor da gestação, dispondo todas as suas fibras íntimas a nunca mais rejeitar uma gravidez, ele terá atingido o objetivo deste aprendizado específico, reequilibrando naturalmente o seu corpo perispiritual. Já a relação entre os espíritos envolvidos no ato, sejam os vitimados e os responsáveis, o perdão e o auto-perdão depende de cada um, conforme o livre-arbítrio. Então nós vimos que essa resposta ela acaba se encaixando exatamente nesse contexto. Então o espírito que durante essa encarnação ele demonstra um arrependimento e faz aquele trabalho de transformação moral, ele pode, até mesmo antes de chegar no plano espiritual, chegar bem reequilibrado. Chegar no plano espiritual com a consciência limpa. Mas, conforme coloca também essa mensagem, a relação que ele tem com os seus comparsas, com os seus algozes, com suas vítimas, depende muito do perdão e do auto-perdão de cada um. Aí já não é uma matemática. Você pode, por exemplo, se arrepender de ter ali uma corrupção. Vamos imaginar uma situação bastante real para finalizar o nosso estudo. O indivíduo, então, ele foi preso num caso de corrupção, e depois ele, então, através de delação premiada, ele denunciou os seus comparsas, ele acaba depois sendo tomado por um remorso, por um desejo de acertar e tudo mais, mas ele acaba depois recebendo o ódio daqueles a quem ele entregou, porque ele teve essa proposta de transformação, e aquele outro que era o seu comparsa, que formou esse grupo, não teve essa intenção, ele ficou revoltado. Então nós vemos assim que a relação dele com o plano espiritual, exato, a relação dele com o plano espiritual depende do seu estado de consciência. A relação dele com os demais espíritos envolvidos naquela situação, mais uma vez, seja um comparsa, seja um algoz, seja uma vítima, já depende de cada um, do sentimento de perdão e auto-perdão. Então a gente vê que essa resposta ela é bastante versátil para nós encaixarmos nesse contexto. Se no caso do aborto é possível isso acontecer, nós podemos imaginar nos crimes que todo mundo comete. Né? E o Brás colocou ali em cima a respeito da força da mente. Né? Eu lembro, Brás, que eu assisti a um documentário sobre esse livro, e o que eu vi é que tem realmente essa orientação a respeito dessa força da mente para você desenvolver o trabalho, de você criar circunstâncias favoráveis e tudo mais. Mas o detalhe do livro é que ele acaba sendo voltado apenas para a riqueza material. Depois eu compartilho com vocês, André. A respeito da riqueza material. Então, assim, pensa que você quer comprar uma mansão, que a mansão vai vir para você. Pensa que você quer isso, que isso vai acontecer. Ou seja, só de conquistas materiais. Então esse livro, se ele não for bem conduzido, faz com que você fixe mais ainda o seu pensamento, né, nessa parte do apego à riqueza.
Então nós temos que olhar assim, que a força do pensamento te dá possibilidades infinitas. Se você souber, se você, por exemplo, o segredo, que é a força do pensamento, se você dirigir o seu pensamento para a realização de um projeto nobre, um projeto social, um trabalho que você vai fazer, certamente você alcança. Mas a forma como isso é passado é assim, olha, foca no dinheiro que você quer receber, foca na vida que você quer construir, foca no patrimônio que você quer também construir, coisa e tal, e as pessoas se perdem. Né? Angelina colocou, né, a nossa riqueza é semear sementinhas para contribuir com a natureza em nossa volta. Quando iniciei, as pessoas cortavam as plantinhas, né? Atualmente a maioria dos vizinhos foram plantando, né? Hoje a rua está arborizada, né? Chamava as crianças e doava sementinhas, né? Quer dizer, todo o trabalho no bem acaba tendo bons resultados, né? Então, essa é a grande lição que nós recebemos. Mas enfim, pessoal, é isso. Fechando aqui o nosso encontro de hoje, mais uma vez nós estudamos aqui sobre Conversas Familiares de Além Túmulo, né, o Pai Crepim, e nós temos aqui outra mensagem da senhora E. de Girardin, que é médium. E aí nós teremos aqui uma notícia de jornal também. Deixa eu ver aqui só o tamanho dela. Tem essa daqui, depois avança um pouco mais. Depois as mesas volantes. Aí fala de um artigo publicado no